Pessoal, então agora a gente vai fazer uma implementação que a gente viu que a gente tem um problema aí complicado nas nossas listas ligadas, né? A remoção é sempre complicado se não for uma remoção do começo. Não sendo remoção do começo, eu tenho problema. Isso daí a gente pode solucionar pensando que se eu for remover, por exemplo, o último elemento, eu não removo, eu não pego ele, eu pego do anterior, mas eu não tenho quem está atrás. Já que eu não tenho quem está atrás, por que não ter agora, né, quem está atrás? A gente pode, então, implementar uma lista que fica duplamente ligada. Ela não é ligada simplesmente com quem está à frente, mas ela é ligada com quem está atrás dela. Ela faz essas duas ligações. Essas duas ligações facilitam muito a nossa vida. Vamos implementar, então, agora essa saída daí. A gente vai precisar, então, ligar a nossa célula com quem está antes dela. Então, vou colocar aqui anterior. Ela tem quem está atrás, ela e o próximo. Ela tem essas referências. Então, ela sabe quem é o próximo e quem é o anterior dela. Legal, isso daqui já facilita bastante para a gente. Acho que é uma saída bem legal, bem útil a gente trabalhar. Vamos pensar aí em algumas possibilidades, né? Acabei de criar mais um atributo. Já que eu criei um atributo, eu tenho que fazer o set e o get dele, porque eu tenho o próximo, né? Já tem lá para pegar o próximo e pegar o anterior. Logo, a gente vai duplicar isso daqui. Agora vai ser get anterior. Anterior. Set anterior. 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 Só um set e um get aí atualizados para pegar quem está atrás, né? Então a gente já pegou agora quem está na frente e quem está atrás. Para ficar mais legal, eu tenho aqui o elemento, eu quero imprimir agora quem está na frente dele, quem está atrás dele. Eu quero saber quem está atrás, o elemento, e quem é o próximo. Então eu vou fazer uma referência a mais aqui, né? Vamos copiar. Acho que essa referência eu duplico e já era. Só vou corrigir aqui. Esse cara é a chavezinha. Esse cara é a vírgula com espaço. Próximo, não é próximo, é anterior. Anterior, só para a gente ver ele ser o de antes, né? Tá aí a nossa brincadeirinha só para deixar tudo no jeito. Então, fica legal aqui a nossa visão. Tá aí, eu vou imprimir o anterior, o elemento e o próximo. Agora ficou legal. Atualizando esse cara, compilando. Deu tudo certo, a gente está funcionando. Vamos ver agora, né? O nosso usa-célula. Estou usando ele ainda, né? Não mexi nele. Vamos ver. Criei uma célula chamada Antônio. Criei lá Antônio. Perfeito. Antônio é uma célula, eu posso dizer quem é o próximo dele. Só que, quando eu digo quem é o próximo dele, eu tenho que informar que, na verdade, esse cara aqui eu estou fazendo assim, né? Eu criei aqui Antônio, aí esse daqui vai inserir no início, vai ficar Bento e Antônio, né? Como ela é duplamente ligada, eu preciso informar quem é o próximo, então o próximo eu informei, e para o próximo dela, que é o Antônio, eu tenho que informar quem é o anterior, que é o Bento. Então eu preciso fazer a referência inversa, né? C1.7 anterior, eu vou informar que é o C2. Está aqui. Perfeito. E aí agora a mesma coisa.
quando a gente for imprimir aqui, o que nós teremos? A gente vai ter aqui o Carlo, o Bento e o Antônio. Perfeito. Eu já tenho a referência que estava certa, né? Então, eu já disse quem que é o próximo, né? O próximo do Bento é o Antônio, o anterior do Antônio é o Bento. Agora eu tenho que falar que o próximo do Carlo, então vamos imprimir aqui o próximo do Carlo, o C3.7 próximo. O próximo dele é o Bento, é o C2. E eu vou falar que o Bento, o anterior dele agora é o Carlos. Então, C2.7 anterior é o Carlos. Está aqui. E aí a gente tem as nossas referências atualizadas. E o último continua apontando para nulo. Se tudo estiver certo, eu acho que é isso daqui mesmo. Vou mandar imprimir por último lá o C1. Vamos ver o que vai dar de estranho nisso daqui. E ele deu uma chamada circular, como era esperado. Essa chamada circular era realmente muito esperada. Por quê? A gente está utilizando um toString. O toString, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar quem é o anterior. O anterior vai estar nulo, beleza. Mas quando ele chamar o elemento, ele vai imprimir o próprio elemento. Mas quando ele chamar o próximo, ele vai chamar o próximo, que está ligado, que vai chamar o anterior, que vai chamar o próximo dele novamente. Ele vai ficar num círculo, né, infinito. Ele vai chamar ele, que chama o anterior dele, que chama ele novamente, que chama o anterior dele, chama ele novamente, chama o anterior dele, que chama ele novamente. E ele vai ficar fazendo isso daí todas as vezes. Só para a gente poder visualizar, eu vou fazer algumas pequenas correções aqui. Então, ponto, eu quero ver o elemento, get elemento. Quero imprimir somente o elemento. Então, com isso daqui deve facilitar a nossa vida na hora de visualizar. Estou vendo os elementos que são inseridos, né? Na impressão ainda vai dar pau, ó. Ainda está dando pau. Isso daqui era o esperado, porque são as chamadas recursivas, né? Mas ele imprimiu Antônio, Bento e Carlos. Perfeito. Era isso aí que eu precisava. Agora, se eu quiser ver todo mundo, eu tenho que fazer uma impressão um pouquinho mais trabalhada, né? Então, vamos fazer as impressões um pouquinho mais trabalhadas. Porque isso aqui está na mão e a gente tem referências circulares, né? Um aponta para o outro que aponta para ele mesmo. Então, esse cara aqui, só pular de linha para separar. Esse daqui eu vou fazer o seguinte, vamos começar as impressões. Ponto, get anterior, ele vai trazer o objeto anterior, mas ele ainda vai ter que fazer get elemento. Então, por que eu estou fazendo isso daqui? Porque eu quero ver, literalmente, se o anterior do primeiro elemento que a gente colocou, no caso aqui foi o Antônio, se o anterior é o Bento. Então, vou imprimir isso daí. Eu quero ver o próprio elemento e quero saber o próximo. Então, ele mesmo e o próximo. Esse aí para o primeiro. Vamos ver aqui o que acontece. No point exception na linha 26. Vamos ver lá no usa célula linha 26. Linha 26. Quando ele tentou fazer a impressão, ele vai dar que esse cara aqui tem um probleminha, né? Que ele está nulo. Esse cara aqui eu não consigo pegar porque ele está nulo. E faz sentido, né? Porque quem que é o próximo depois de Antônio? Depois de Antônio, né? É nulo. Então tá correto. Ele não vai conseguir fazer essa impressão. Não sei se convertendo isso daqui para string se funciona, mas eu vou testar. Só para ver se vai funcionar. Ele continua dando a exception, a gente teria que tratar esse cara aqui. Eu não vou gastar tempo tratando ele. Eu vou dizer, então, esse cara aqui eu já sei, vou só imprimir nulo para a gente ver. Já está dando nulo mesmo. Que era isso daqui. Então, olha lá o primeiro elemento que a gente tem, né?
Primeiro elemento, ele está lá, Bento, Antônio e nulo. Ele está realmente, ó, o Antônio foi o primeiro que a gente inseriu, anterior a ele estava o Bento. Na frente dele não tem ninguém, ele foi, porque a gente foi inserindo no início, né, da nossa lista. Ele é a cauda dela, ou é o final, ou ele é o último da nossa lista aqui na mão. Então a gente fez aí as referências na mão. Mas e se eu quisesse ver agora o Bento? Então se eu pegar agora e testar aqui para ver o Bento, né? Vou imprimir o Bento. O Bento ele não deveria ter nulos, né? Então deveria funcionar. Olha lá, quem está antes do Bento é o Carlo. Quem é o segundo elemento? É o Bento. Quem está depois do Bento? É o Antônio. Então a gente tem as referências para os dois lados. Isso daqui está funcionando legal. Para a gente ver agora, né? Vou colocar aqui só um comentáriozinho, né? Bento. E agora a gente vai trabalhar, vamos ver como que ficou o Carlo, né? A referência ao Carlo. Vamos trabalhar lá com a referência do C3, C3, C3. Vamos ver, ele deve dar aí um null point exception, né? Olha lá, deu o null point exception na linha 37. Então, nessa linha daqui, o anterior, como ele é o primeiro, ele não tem quem está antes. Só para não fazer o tratamento de erro aqui, né? Então, eu quero pular isso daqui. A gente sabe que vai dar null. Então, vai ficar nulo. Perfeito. Olha lá, a gente tem as nossas referências bonitinhas. Muito legal. Então, o Carlo, que foi o último, né, que foi inserido, ele está no começo da nossa lista. Antes do começo, não tem ninguém, é nulo. E depois dele? Depois dele tem o Bento. E aí a gente tem as referências aqui montadas, belezinha, a gente testou, todas funcionam na mão. Legal, esse aqui ficou um pouco mais difícil de utilizar ele somente na mão, mas é bem interessante essa ideia. A gente começou aqui com uma brincadeirinha bacana. Eu acho que já ficou joia. Esse cara agora, eu vou trabalhar ele. A nossa lista ligada não é mais ligada, é duplamente ligada, né? Então eu vou dar um arquivo salvar como. Ele não é lista ligada, ele é lista duplamente ligada. Uma lista duplamente ligada. Vou atualizar aqui os nomes. Beleza, temos a nossa lista duplamente ligada. A nossa lista duplamente ligada, agora a gente vai poder implementar isso daí. A gente tem praticamente as mesmas coisas, né? A gente precisa de uma referência para a primeira, uma referência para a última, e a gente vai ter aqui também o total de elementos. Isso aí não vai escapar. Eu vou deixar as complexidades do que precisa, né? E o que não for necessário, eu vou remover, que a gente vai reavaliar. Então, vou tirar esses caras daqui por enquanto, eu não sei ainda, né? A gente vai rever, porque a gente vai ter que mexer nesses métodos. Vou tirar essas complexidades daqui. Então, as complexidades eu não sei ainda. Remove, remove, remove do fim. O tamanho continua do mesmo jeito. O remove todos eu vou tirar, que também vai ser interessante rever. O contém a gente vai refazer. A lista vazia. Opa, essa lista vazia não tem o que fazer, é facinho, é isso mesmo. Agora o nosso toString, eu acho que beleza, vai ser assim mesmo que a gente vai montar, é complexidade ODN, porque ele itera a lista toda, né? Então vamos começar a nossa brincadeira. Então a gente sabe que a gente já tem aí os métodos para validar tanto a posição como se a nossa lista está vazia. Isso aí não mudou. Vamos começar a tratar isso daqui. Vamos ver lá o nosso adiciona no começo. Então a gente vai trabalhar agora e entender como que funciona o adiciona no começo. O adiciona no começo, ele vai ter alguns probleminhas que a gente vai ter que lidar, né? A gente vai ter que manipular algumas coisas. Então vamos corrigir essas algumas coisas e aí se tudo tiver certo, a gente já resolveu muito a nossa vida.
O adicionar no começo, ele vai ser bem tranquilo. Eu vou remover isso daqui e a gente vai começar a conversar aí. Quando eu não tenho nada, né? Quando a minha lista está vazia. Então, quando a minha lista está vazia, o que, que eu preciso fazer? Quando eu não tenho nenhum elemento, a gente tem um probleminha catedrático, né? Eu vou criar um objeto. Eu tenho uma criação do objeto de célula, né? E a nossa célula nova vai ser uma referência com nulos, né? Então, igual a new célula, e aí eu vou passar aqui a minha referência do objeto que eu estou criando, do elemento que eu estou criando. Elemento. Se isso daqui é verdade, a minha primeira vai ser igual a nova. Então, a primeira é a nova célula e a última também é a nova célula. Então, isso aqui é a nossa verdade absoluta por enquanto. Quando eu crio uma nova célula, a partir de nenhum elemento, a minha lista está vazia, eu criei uma nova célula, essa nova vai ser a primeira e essa nova será a última. Então, lembre-se, a gente está trabalhando com referências tanto da primeira posição como da última posição. Essas referências para a gente são muito importantes, a gente tem que manter elas sempre atualizadinhas. Então, legal. Quando eu tenho nenhum elemento, ficou fácil, né? E agora, quando eu tenho algum elemento, né? Quando eu tenho algum elemento, a gente começa da seguinte forma. A nossa célula nova vai ser igual a new célula. E a gente vai passar o nosso elemento. Mas, além disso, olha só, a gente tem aqui um construtor que ele indica quem que é a próxima, quem que é o próximo elemento. É isso aqui que a gente vai usar. Opa, aqui. A gente vai usar isso aqui. Então, quem que é o próximo elemento dele? Né? Quem que é o próximo elemento dessa célula? Se eu estou pegando, eu tenho algum elemento, eu pego a minha primeira e falo, olha só, eu vou colocar aqui, antes de você. Então, eu vou falar que essa nova que eu estou criando aponta para essa daqui, que é a primeira. Então, eu estou falando que a minha nova, agora, o próximo dela aponta para a primeira. Ou seja, ela está antes da primeira, eu estou empurrando a minha lista para frente, eu estou inserindo ela no início. Legal, vou inserir no início. E aí o que, que a gente precisa, né? A gente precisa atualizar nossas referências. Eu tenho agora um problema grave, né? Eu tenho referência para frente e a referência para trás. Eu inseri uma nova célula, perfeito. Eu sei que essa nova célula vai ser a primeira. Então, a primeira recebe a nova. Mas só que aí o que, que acontece? As minhas referências agora, elas são dobradas, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu duplicar isso daqui. Agora a gente tem o contrário, ó. Agora a gente tem esse cara daqui apontando para nulo, para trás. Esse daqui, ele aponta para quem está atrás. Esse daqui aponta para quem está atrás. E esse daqui também aponta para quem está atrás. Então, ele tem uma referência de quem está atrás dele e de quem está à frente dele. Então, essa é a grande sacada que a gente tem que trabalhar, né? Então, aqui só para ficar claro, o novo também, quando você insere um novo, ele fica nulo, nulo. O que, que a gente está fazendo? Quando a gente tentou inserir a nossa nova célula, né? Então, quando é uma nova célula, a gente vai falar o seguinte: o último eu estou dizendo que é nulo, mas esse cara aqui, eu não estou inserindo nulo quando já tiver algum elemento, né? Eu estou dizendo que esse cara aqui é a primeira célula, isso aqui é uma referência. Então, ele já vai apontar para o objeto aqui. Ele já vai inserir aqui. E aí, o que, que eu preciso fazer? Esse cara daqui, que agora não é mais a primeira, ele é o segundo, né? Ele aponta para o nulo como anterior. Mas eu não posso apontar para o nulo, eu tenho que apontar para quem está aqui. Ou seja, eu tenho que fazer com que essa referência seja atualizada para esse objeto. É isso daí que está me faltando fazer aqui.
Então, eu preciso falar o seguinte, eu preciso falar que a minha primeira célula agora, ela vai pegar e apontar quem está para trás dela, então, 7 anterior, ela vai apontar para nova. Por quê? A primeira atual, ela já está, a partir dessa execução daqui, né, a primeira virou a segunda. Então, eu coloquei aqui, tinha somente a primeira, eu encaixei uma aqui, empurrei ela. Então, essa aqui, ela vai se tornar a primeira, mas antes disso, antes de eu ter esse problema daí, dessa referência, eu tenho que falar que esse cara daqui tá ligado aqui, o anterior a ela é essa aqui. É a primeira, o anterior a ela é essa nova. Então, o que eu vou falar? Vou falar assim, o anterior da primeira é a nova. Depois que eu fiz isso, eu mudo a referência. Eu falo que agora a primeira é a nova que eu tinha inserido. Acabou. Agora eu acho que funciona tudo belezinho. Então, esse primeiro passo aqui funciona muito bem. Então, esse cara aqui funcionou para a gente adicionar no começo. Pô, adicionar no começo continua só mexendo em referências, né? Então, esse cara não mudou. Ele é rápido. Ele vai pegar e inserir rapidamente ali aonde eu preciso. Estou inserindo diretamente aonde eu preciso. Essa daí é a grande ideia do que a gente vai fazer. Isso daí me facilita bastante. Então, a gente começou agora a desenvolver uma ligação para frente e para trás. Aumentou um pouco os passos que a gente deve fazer, mas eu acho que a gente vai ter ganho de desempenho. Vamos ver agora se eu tentar adicionar um determinado elemento, e esse elemento agora eu vou adicionar ao final, né? Então eu quero adicionar o elemento. Lembrando que esse adiciona, ele é o adiciona no final. Vou até deixar um comentário aqui, né? Ele é adiciona no final. Só para lembrar, ele é o adiciona no final. Tá bom? Então vamos ver como que a gente vai fazer o adiciona no final. Vamos tentar lá. Se tiver nenhum elemento, se a minha lista estiver vazia, eu chamo o adiciona no começo. Isso daí não mudou. Beleza. A gente fez da mesma forma. Tranquilo, tranquilo. Fez isso daqui, eu posso chamar um return e mato ele aqui já. Então já funcionou aqui. Chama esse cara aqui. Não preciso mais desse else. Essa chave também não vai necessitar. Não é uma mudança tão significativa, mas ficou legal. Beleza. Agora, olha só. O que a gente precisa fazer? Eu preciso criar um novo elemento. Eu preciso fazer com que esse elemento que eu criei novo, ele vai entrar no final. Vamos olhar aqui agora. Se eu quiser fazer com que o elemento entre aqui, né? Depois desse daqui. Eu preciso mexer na referência para trás? Não. Eu criei o nosso novo elemento, então vou colocar aqui, ó, o novo elemento. Esse novo, eu vou colocar ele aqui. Vou ter uma referência aqui e vou ter uma referência aqui. O que eu preciso? Que ele aponte para quem está atrás dele, né? Então, eu vou precisar que ele aponte para quem está atrás. Se eu só criar o objeto, eu só criei ele é criado dessa forma. Então, criado dessa forma, ficou nulo. Próximo objeto ficou nulo. Eu preciso atualizar as referências. Eu preciso agora fazer com que esse cara aponte para quem está atrás dele, e eu preciso que quem esteja atrás dele aponte para ele. Então, eu preciso que isso daqui aconteça. Quando eu adiciono um novo, eu preciso fazer com que esse novo fale quem está atrás dele, e eu preciso que o último aponte agora para esse novo. Opa, acho que ficou simples, né? Acho que ficou simples. Vamos lá para baixo. Então, agora a gente tem a nossa nova célula, eu acabei de criar, ela, referência anterior nula, referência próxima nula. Perfeito. A última célula nossa, que é essa daqui é a última, eu preciso fazer com que ela aponte para esse cara. Então, essa referência, o set próximo dela, vai apontar para a nova célula. Então, vamos fazer isso daí. A referência da nossa última célula aponta para a nova. Ah, já estava. Perfeito. O que eu preciso fazer mais? Eu preciso fazer também com que a referência
dessa nova célula que foi criada, aponte para a última. Então, ó, ela tem que apontar para quem está atrás dela. Legal, então vamos fazer. A última a gente ainda tem. Vou fazer, então, com que a nova, ponto 7 anterior, aponte para a última. Legal, ela agora está apontando para a última. Só que, além disso, eu preciso atualizar. Eu preciso falar que a última agora, ela não é a última, ela é a penúltima, né? Então, eu preciso apontar que a nova que eu inseri é a última na nossa referência. Então, a última agora, na verdade, é a nova. Acabamos de atualizar aqui. Perfeito. E adicionamos mais um. Está lá, adicionado mais um elemento. Legal, agora funcionou. Adicionar no final, eu acho que está completo. Vamos testar isso daqui, né? Então, vou mudar aqui a nossa lista, né? O nome dela. Vou fazer um teste, porque a gente está fazendo já 2 adicionar, então ela vai começar a ficar grande pra caramba, né? E aí, de repente, tem muita coisa para testar. Vamos testar por partes. Lista duplamente ligada. Ficou grande, mas tá bom. Vamos fazer o seguinte. Eu vou comentar alguns trechos para a gente ver. Então, a gente vai fazer utilizando o mesmo, para ver se quebrou a nossa lista. Não deveria quebrar. Então, se a gente fizer todas as correções lá e vier aqui, ele tem que executar exatamente igual. Não pode ter problema nenhum. Então, vamos começar aqui, adiciona no começo. Vou colocar aqui, ó, comentário dessa linha em diante. Então, ó, dessa linha até o final, está comentado. Então, tudo isso aqui não importa para a gente agora, a gente só quer verificar se ele inseriu o Antônio, colocou o Bento e colocou o Carlos, sempre nessa ordem. Compilando, executando. Beleza, começou com 0 elementos, colocamos o Bento, inserimos, colocamos o Antônio no começo, colocamos o Bento no começo, então ele empurrou o Antônio para o final, colocamos o Carlos no começo, ele empurrou o Bento e o Antônio para o final. Ele fez isso daí. Tá funcionando muito bem. E agora a gente fez também o adiciona, que adiciona no fim, né? Então, lembrando que a gente montou aqui o nosso adiciona, e esse adiciona, na verdade, ele adiciona no fim. Então, vamos ver agora, mudando aqui os nossos comentários, né? Não mais aqui. Então, agora a gente vai adicionar. Então, adicionou, adicionou. Então, vamos ver aqui como que fica aqui o adiciona. A gente vai adicionar o Danilo no final, tem que entrar o Danilo no fim da lista, e depois Elisa. A Elisa também tem que entrar no final da lista. Compilei, executei. Danilo e Lisa, pô, tá entrando tudo no lugar certo, show de bola, tá funcionando então. Então, ela tá com uma vinculação dupla, né? Ela tá pegando referência de quem tá atrás e a referência de quem tá na frente, ela tá com as duas ligações duplamente ligada. E até agora, o nosso programa, a gente não mexeu nada, tá funcionando, não quebramos nada. Então, vamos ver se continua funcionando. Agora a gente vai para o próximo, né? Que ele adiciona no meio, né? Só analisando esse cara aqui. A gente só mudou referência, a gente não iterou nada. Esse cara aqui, complexidade, ó, de 1, complexidade constante. Rapidinho ele consegue ir lá e resolver o nosso problema. Agora vamos fazer aqui o adiciona. Esse adiciona, vamos entender o que a gente precisa montar nele, né? A gente vai ter algumas coisas, né? Para pegar alguma posição, será que seria legal a gente dar uma olhada no nosso pega primeiro? Vamos ver se o pega vai fazer sentido alguma coisa, né? Se vai mexer. O nosso pega, ele não vai mudar. Então, pega vai continuar da mesma forma. A gente vai testar, vai pegar o primeiro, vai iterando até o próximo. Ele não escapa. É isso mesmo que a gente vai fazer. Complexidade ODN, vamos ter que varrer a lista toda. Não tem o que fazer. Esse cara aqui continua igual. Então, se ele continua igual, a gente pode testar aqui o pega, né? Então, para verificar se não quebrou por causa do nosso novo teste, vou passar para cá. Então, primeiro passo, vamos compilar aqui, testamos, vamos ver se ele pegando o primeiro elemento. O primeiro elemento é Bento, ele tem que retornar o Bento ainda. Tá lá, retornou o Bento, tá certo. Não quebrou. Vamos fazer o teste agora para verificar se ele pega o quinto elemento, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas a gente sabe que começa no 0, né? 0, 1, 2, 3,
4, opa, quinto, estoura o tamanho da nossa lista. Se eu pegar e fizer isso daqui, ele tem que continuar fazendo, vai ter que dar uma exception, né? Compilando. Olha lá, gerou uma exception, posição inválida. Perfeito. Então, vou deixar comentado aqui, porque a gente sabe que gera exception, não quero colocar try aqui, tá? Belezinha. Era isso mesmo que eu queria que acontecesse. Perfeito. Agora a gente vai adicionar esse cara, já que a gente já está com esse cara aqui funcionando, né? A gente tem que adicionar em uma posição. Adicionar em uma posição. Vamos pensar nesse adiciona em uma posição, porque agora a gente aumentou todas as nossas referências. Será que mudou alguma coisa, né? Então a gente vai adicionar. Se a lista estiver vazia, não pode adicionar, porque a gente está passando a posição, não vai rolar. Se a posição não for válida também, não vai rolar. Se estiver adicionando no zero, a gente chama lá o adiciona no começo, faz o adiciona no começo e já era. E agora, né? A gente tem um esquema aqui muito louco, né? Pega as referências e tal. Vamos ver como que a gente pode fazer aqui, se a gente vai ter algum problema nisso daqui, né? Então, o que, que a gente vai fazer? A célula anterior, a gente ainda precisa pegar. Porque se a gente quer inserir uma determinada posição, vamos ver, né? Vamos ver lá nosso desenho. Se eu quiser inserir esse objeto aqui, né, em uma determinada posição, quero aqui 0, 1, 2, quero inserir ele aqui. O que, que eu preciso fazer para inserir esse cara aqui? Na verdade, eu preciso pegar o anterior. Eu não sei se eu preciso pegar o anterior, né? Porque o zero, tudo bem, vou começar a dar 1, poderia ser, né? Funciona. Pegar o anterior, posso pegar o anterior vai ter a referência para ele, aí eu vou pegar essa referência, jogar para cá, esse cara eu vou me referenciar para esse, eu preciso do anterior. E aí eu vou pegar esse, apontar para esse outro cara aqui, agora essa referência eu aponto para lá. Isso. Sim, eu vou precisar fazer um apontar para o outro, não adianta, vou precisar. E aí eu acho que a gente pode ter uma solução bem interessante, né? A gente vai ter que fazer esse cara apontar para todo mundo, a gente vai ter que ter as 3 referências, né? Então, se a gente tem, né, esses 2 elementos agora, e eu quero inserir um aqui no meio, eu tenho que saber quem que é o anterior desse e o próximo desse. Então, esse aqui vai ser o anterior, esse vai ser o próximo, e eu vou inserir o elemento novo aqui no meio. Então, vamos ver se a gente consegue fazer isso daí, né? Vamos pegar o elemento que está atrás. Então, o elemento que está atrás a gente consegue pegar. Então, vamos pegar lá, pega o elemento que está na posição anterior. Beleza, o elemento que está na posição anterior. Peguei. O elemento está na posição anterior. Joia. Se for 0, ele não vai estourar, porque o 0 a gente já tratou ali em cima, então a partir da posição 1, ele pega. Joia, joia, joia. Agora eu tenho um construtor que ele vai falar quem que é o próximo, né? Então, a minha célula atual, ela vai ser executada pegando o próximo. Eu vou escrever isso aqui um pouco melhor, né? Apesar de estar tranquilo de entender, eu acho que eu vou deixar isso aqui mais claro, né? Eu quero pegar o próximo. Como que eu pego o próximo, né? Eu quero pegar o próximo. Como que eu pego quem é o próximo? Você tem que lembrar que eu estou falando anterior e próximo, e eu não tenho ainda inserido o elemento no meio. Então, eles estão na sequência. Esse aqui é o anterior e esse aqui é o seguinte ao anterior, né? O próximo é o seguinte ao anterior. Então, anterior, ponto 7, próximo. A gente pegou aí as referências. Beleza. Eu já tenho essa característica, né? De ter um e ter o outro. Legal. Agora, essa nova célula que eu vou criar, ela vai pegar o elemento e quem que vai ser o próximo dela? O próximo dela vai ser o próximo. Perfeito. E aí, o que, que eu vou fazer? Então, eu disse que o próximo dela será o próximo. Vou até copiar esse cara aqui. Vou deixar ele aqui para baixo para a gente poder ir vendo, porque visualmente vai ficar mais fácil de entender, né? Tá aí o nosso comentáriozinho. Vamos ver se a gente vai
fazer legal aqui, vamos entender aqui os processos, né? Imagina aí que a gente quer inserir, então, essa célula na posição 2. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar agora quem está na posição 2 menos 1, na posição 1. Peguei o objeto 1. Peguei ele, beleza? Ele tem uma referência de quem que é o próximo, né? Que é o objeto 2. Então, eu peguei o anterior e eu peguei o próximo. Esse cara eu chamei de anterior, esse cara eu chamei de próximo. Isso daí que eu fiz. Então, vamos ver aqui. Esse cara daqui, eu chamei ele de anterior. E esse cara daqui, eu chamei ele de próximo. Chamei um de anterior e chamei o outro de próximo. Perfeito, agora eu já tenho aqui dois ponteiros que vão me ajudar, né? Esses caras aqui estão apontando para quem está aqui e esse outro está me apontando para quem está aqui. É essa a referência que eu tenho. Legal, eu já consegui fazer isso. Agora, essa nova célula que eu vou criar, então aqui a nova, quando eu criar, eu não vou criar mais ela nulo e nulo. Eu vou passar já quem que é o próximo. Então aqui eu já vou passar quem que é o próximo. Então eu já estou apontando para esse cara aqui de baixo. Então ela já tem referência para esse cara aqui de baixo. Perfeito. Ela já está apontando para cá. Se ela já está apontando para cá, o que, que me falta? Eu preciso pegar e falar para ela apontar para o anterior, né? Então, opa, para falar para ela apontar para o interior é fácil, né? Então, o anterior é muito tranquilo. Então, eu vou falar para ela, olha, nova, ponto 7 anterior, aponte para quem está atrás. Quem está atrás? Anterior. Apontei para quem está atrás. Então, ela pegou agora e apontou para quem está aqui atrás, o anterior. Então, ela apontou lá para o anterior. Pegou esse cara aqui. Perfeito. Só que eu preciso atualizar essa referência ainda, né? Então, eu preciso pegar o anterior e dizer que o próximo dele é essa nova célula, que está escrito aqui já. Legal. Então, a gente vai ter essa informação. Mas ainda falta uma coisa. Eu preciso atualizar o anterior do próximo, não mais para esse pro anterior, mas para o nova. E aí eu vou fechar a minha relação toda. E aí aqui eu preciso fazer então que o meu próximo ponto 7 anterior vai apontar para a nova. São as duas referências que eu preciso. Então, isso daqui é a nova aponta para quem está lá atrás, o próximo aponta para a nova. Eu atualizei todo mundo para trás. O anterior, ele tem que mudar a referência dele para frente. Por quê? Quando eu criei a nova, eu já passei a referência para o próximo, já estava aqui. Então, eu atualizei todas as 4 referências necessárias. E acabou? Acabou. É isso mesmo. A gente está pegando, chamando o pega, estamos chamando o pega. Esse cara aqui, a gente não escapa muito. Então, a complexidade O de N continua. Mas será que agora eu adicionar numa posição continua dando tudo certo? Deixa eu ver, 7 próxima, né? Próxima. Eu tenho probleminha com os nomes. Vou colocar tudo A, porque pelo menos aí eu não erro. É que é próxima célula que eu pensei. Né? Próxima, acho que isso aqui. Ainda temos 7 próxima. Passa para a próxima. Tá aí. Deixa eu ver como que tá o nome. Eu fiz tudo próximo. Ai, ai, muda tudo. É o próximo, 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 próximo. Peguei tudo? Foi, vamos ver, compila. Anterior, ponto 7, próximo.
Tipos incompatíveis. Vamos ver esse cara aqui. Ele é célula 7 próximo. Cadê o 7 próximo? 7 próximo, ele recebe uma célula e fala que ele está atualizado. Dados, deixa eu ver se esse está no lugar certo também. Deixa eu ver se esse aqui atualizou. Deixa eu ver o que eu estou errando, né? Ai, ai. É o get, não o set. Acontece. Ei, Lele. Tô perdoado. Sábado à tarde, depois de ter dado aula a manhã toda, eu também já fico zureto. Perdão aí, agora tá tudo certo. Vamos ver. Compilou, né? Belezinha. Vamos lá pro próximo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ver se adiciona em uma determinada posição. Então, vamos pegar e adicionar em uma determinada posição. Esse cara agora, a gente vai mudar para cá. Ele vai ter que adicionar a Fernanda na posição 1. Então, a nossa saída vai ser Carlos, Fernanda, Bento, Antônio, Danilo e Elisa. Foi. E, beleza, adicionou a Fernanda lá. A gente tem um teste aqui com o Geraldo também. Eu vou comentar essas duas linhas, né? E mudar aqui para baixo. Então, isso aqui vai ficar aqui. Vamos experimentar agora. Compilou, executando. Agora a gente tem o Geraldo inserido lá no início, tá certo? E a gente tem que tentar inserir numa posição inválida, vai dar uma exception para a gente. E aí vamos ver aqui a exception acontecendo. Beleza, posição inválida. Funcionou. Então, vou voltar aos comentários. A gente já fez toda a parte do adiciona, né? A gente já fez tudo isso daí. Vamos ver agora o que está faltando. Está faltando pouca coisa. A gente já tem que fazer algumas implementações. Então, tudo para cima está funcionando. O remove do começo, né? Vamos fazer, então, esse remove do começo. A gente já atualiza ele, aí fica facinho. Como que a gente faz o remove do começo? O remove do começo, novamente, a gente vai testar se nossa lista está vazia, tá certo? E aí a primeira célula vai apontar para a próxima. É isso mesmo, né? E a gente vai decontar aí o total de elementos e se o total for igual a 0, a gente está falando aí que nossa lista está vazia. Opa, remove do começo, pelo jeito, está funcionando. Então, complexidade de 1, ela é tempo constante. Vamos experimentar o nosso remove do começo, então, para ver se ele não quebrou nada. Remove do começo. Esse cara aqui vai remover do começo, né? Remove do começo. Eu tenho que tirar agora o Geraldo. Vamos tirar o Geraldo da nossa lista. Foi. Rodou. Beleza, o Geraldo saiu do começo. Perfeito. Sem problema nenhum. Legal, legal. Agora vamos implementar o remove de uma determinada posição. Então, o remove de uma determinada posição, a gente vai fazer também. Então, vamos fazer o remove de uma determinada posição. Mas antes de fazer o remove de uma determinada posição, eu acho que é mais fácil a gente fazer o remove do final. Vamos ver como que o remove do final ficou, né? Vamos lá fazer o nosso remove do final. O remove do final, o remove do fim, ele agora tem uma característica importante. A gente vai tentar remover do fim, e se eu chamar ele e tiver uma lista vazia para a gente, é importante fazer alguma coisa? Sim. Se a nossa lista estiver vazia, a gente vai reclamar, então, aqui, lista vazia. Vamos dar um grito aí. Tenta remover do fim. Não pode remover do fim porque a lista está vazia. E daí? E se a gente quiser agora remover? Se a gente quiser remover do final, eu pego o último elemento. O último eu tenho. A última célula eu tenho. Eu falo para ela, pega o próximo. Aí ele vai pegar o próximo e falo lá, ó, pega o próximo. Pega o anterior, né? Pegou o anterior eu seto nulo. Eita, que coisa fácil! Agora ficou show de bola. Nossa, agora ficou da hora mesmo. Ó, eu vou fazer o seguinte, então. Eu tenho que pegar, eu vou chamar de penúltima, para ficar bem claro o que a gente está querendo fazer, né? Célula
penúltima, ela vai ser igual a minha última, porque eu tenho essa referência, ponto, get, vamos pegar quem está antes, a anterior. Pegamos quem está atrás. Legal. Agora que eu já sei quem está atrás, o que eu falo? A penúltima, célula, ponto, set, próximo. Então, eu vou setar o próximo elemento para nulo. O que eu fiz? Não tenho mais um na minha frente, acabou. Não tem mais ninguém na minha frente, nulo. Já era, consegui fazer o nulo agora. Perfeito. Se eu fizer isso daí, é ótimo. Agora eu só preciso atualizar os meus ponteiros, né? A primeira coisa que eu preciso falar é que agora, quem que é a última? A penúltima, né? Então, última, agora, na verdade, será a penúltima. A gente fez aí a penúltima. Além disso, né? Total de elementos, menos, porque a gente acabou de remover um, né? Então, acabamos de remover aí um. Remove do fim. É isso daí, sim, fácil, fácil. Estamos removendo do fim. Vamos dar uma olhada lá no nosso teste para ver se a gente pode remover do fim. Eu vou pegar aqui o remove do fim, eles estão aqui, eu vou mover eles lá para cima. Vai dar uma diferencinha, mas tudo bem. Aí eu vou fazer esse cara daqui, e depois a gente trabalha o remove do fim, que aí vai dar na mesma. Não vou mexer muita coisa, vai ter que mudar lá as referências, né? Vamos fazer o próximo, né? Remove de uma determinada posição. Como que eu posso remover de uma determinada posição? Primeira coisa, eu verifico se minha lista está vazia. Também vou verificar se a posição que eu estou tentando remover algum elemento é válida. Se a posição for igual a zero, eu vou remover do começo. Tchau e benção. Mas, e se eu for tentar remover de uma tal posição total de elementos menos 1, ou seja, da última posição. Remove do fim. E vai embora. Agora não, beleza. Já que eu tenho que remover um elemento de uma posição qualquer, né? Agora a gente tem que fazer o quê? Vamos pegar esse elemento, então, pegar o elemento anterior, vou falar que o atual é o próximo elemento. E quem que é o próximo, né? Eu vou colocar aqui para ficar mais claro para a gente. Vamos pegar aqui quem que é o próximo. Célula, próximo, agora eu vou chamar de próximo. Quem que é o próximo? É o atual ponto set próximo, ponto get próximo, né? Olha, já ia fazer o mesmo erro. Ponto get próximo. E aí eu pego o próximo. Eu já tenho as três referências. Então, a posição que eu quero tirar, eu sei quem está antes, eu sei quem é ela e eu sei quem é a próxima. Então eu já tenho as três referências. Eu só preciso mexer nessas referências e está tudo certo. Isso daí eu gostei. Por quê? Pensa comigo, vamos voltar aqui no nosso exemplo anterior, né? Eu vou pegar esse cara aqui, eu vou copiar ali para baixo para a gente pensar com um desenho que eu acho que fica mais fácil. A gente vai remover de uma determinada posição. Vamos ver aqui o que acontece. Então, eu quero remover esse elemento. Quero remover esse cara. Então, esse cara aqui é quem eu quero remover. É ele que eu quero remover. Beleza. Se eu quero remover ele, então eu disse que eu quero remover aqui a posição 2, que é ele, né? 0, 1, 2. Eu quero remover esse cara aqui. O que eu preciso fazer? Vamos analisar aqui quais são as ações que a gente está fazendo. Eu estou pegando esse cara. Peguei ele. Eu chamei esse cara de anterior. Agora, eu tenho esse daqui, eu estou chamando de atual. Ele não é mais o próximo, ele é o atual. E eu quero saber quem que é esse próximo daqui. Então, vamos pegar esse cara. Eu tenho a referência dos 3, né? Eu tenho essas 3 referências. Eu peguei essas 3 referências.
Foram essas 3 referências que foram montadas. Então, eu descobri quem que era, se eu quero remover da posição 2, eu descobri quem está na posição 1, o próximo dela eu chamei de atual, e o próximo dela eu chamei de próximo. Então, ficou anterior, próximo e atual. Peguei esses 3 elementos, estou lá com uma referência para eles. O que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um bypass nesse cara daqui, né? Eu preciso passar por ele. Eu preciso falar que o anterior agora, ele aponta para o próximo, né? Então, ele vai apontar para o próximo. Tá bom. Então, o anterior vai apontar para o próximo. Então, vai apontar para o próximo. Tá aí, apontou para o próximo. Perfeito. O anterior apontou para o próximo. Legal. Então, essa referência daqui, atualizada apontando para cá. Não aponta mais para esse segundo daqui. E o que eu preciso fazer? No próximo, eu preciso dizer que o anterior dele não é mais o objeto 2, é o objeto 1, ou seja, é o anterior. Então, no próximo, eu vou lá no próximo e falo set anterior. Vou colocar quem está antes dele. Quem que está antes dele? O anterior. Tá aí. E depois disso? Depois disso, o total de elementos menos menos e já era. E aí a gente já está atualizado. É isso? É isso, pior de tudo que é. A gente atualizou as referências aí. Vamos ver agora, então, movendo lá. Vou tirar agora esse cara daqui. Vamos passar aqui para cá. Compilei. Vamos executar e ver. Pá. Ixi, rapaz, olha lá as remoções. Vamos entender aqui. Mandei remover... começo aqui, né? Mandei remover do começo. Então, ele vai remover do começo. Ele pegou e tirou o Carlo, né? Cadê? Tirou o Geraldo. Aí ficou o Carlo. Tá lá, impresso. Carlo, Fernanda, não sei o quê. Mandei remover quem estava na posição 3. Na posição 3 é o Antônio. Então, ele removeu o Antônio aqui de baixo. Ó. O Antônio saiu da lista. Depois, mandei remover quem estava na posição 0. Quem estava na posição 0 era o Carlo. Quando eu removi ele, ficou assim. Então, esse aqui é o resultado de remover a posição 0. Perfeito. Mandei remover do final. A Elisa sumiu. Mandei remover do fim. A Elisa, agora é o Danilo, sumiu. Mandei remover do fim. Tanto faz o fim ou o início, aí vai dar na mesma. A gente removeu a Fernanda e, beleza, a nossa lista está vazia. Joia, joia, joia. Pô, funcionou muito bem. A gente conseguiu aí transformar a nossa lista numa lista vazia. E se eu quisesse agora limpar a nossa lista de uma outra forma, né? Eu vou deixar esses caras aqui comentados, né? Só para a gente poder verificar. E se eu quisesse falar assim, olha, limpa, remove todos os elementos da minha lista. Então, vamos remover todos os elementos da minha lista. Vamos ver se o nosso remove todos os elementos, ele está funcionando direitinho. O remove todos, ele vai dizer que a primeira está nula, que a última está nula, que o total de elementos é 0. Ou seja, esse cara aqui é extremamente rápido. Esse daqui, o remove do fim, ele a gente já conseguiu otimizar, né? Então, a gente está pegando aqui o remove do fim, se tornou uma coisa extremamente rápida para a gente, porque a gente só pega referências, né? O remove do meio, a gente não escapa, ele está com complexidade ainda O de N, né? Não tem o que fazer, porque ele tem que varrer e chegar no elemento, né, que quer. Mas a gente já deu uma melhora, porque remover do início e remover do fim se tornou algo extremamente rápido. Então, quando eu quero remover tanto do início como do fim, ou adicionar no início ou adicionar no fim, a gente agora, ó, tá rápido pra caramba. Então, ficou legal. E esse cara aqui, remover todos também, ele tá fazendo certinho. O contém não adianta, a gente vai ter que varrer tudo. E a partir desse momento, se a gente testar aqui a nossa lista, ó lá, ele estava com 3, depois ele removeu todo mundo e ficou tudo belezinha. E sim, nossa lista está vazia. Acabamos de ver, então, uma lista duplamente encadeada. E aí ficou bacana a nossa lista duplamente encadeada. Pessoal, é isso daí por enquanto. Vamos dar uma respirada agora, deixar assentar um pouco a poeira. Novamente, para entender melhor,
vamos usar o papel, desenhar e fazer as ligações que são necessárias. E a gente vai ver que faz todo sentido, tá bom?